fragmentos pequenos, grandes problemas naturalmente gordurosas, as manchas de agregação à superfície onde muitos peixes crescem até atingirem a maturidade são ricas em plâncton e outros alimentos. Descobriu-se que o plástico também abunda. Segundo uma inspeção da NOAA em Honolulu, as capturas e amostras de manchas de superfície ao largo da Ilha Grande. Na imagem, um peixe-porco liso, com cerca de 50 dias de idade e 5 metros de comprimento, nada numa sopa de plástico. Os peixes recém-nascidos ingerem pedaços minúsculos de plástico em vez de alimento. Se os pequenos morrerem, haverá menos peixes grandes e isso pode abalar a cadeia alimentar. Há relativamente pouco tempo, fiz snorkeling no Oceano Pacífico, ao largo da costa sudoeste de Oahu. Nesta zona, a plataforma da ilha afunda-se abruptamente. A perspectiva do fundo do mar desapareceu rapidamente à medida que o nosso barco a motor se encaminhou para o local. Olhando para trás, contemplei as encostas da Serra de Waianae. Aqui, as montanhas costumam proteger a água dos ventos alísios. Nesse dia, porém, a brisa agitava ligeiramente as ondas, quase obscurecendo aquilo que eu viera ali ver, uma camada fina e oleosa à superfície, rica em partículas orgânicas, na qual os peixes recém-nascidos se alimentavam, lutando pela sobrevivência nas primeiras semanas precárias de vida. Mergulhando o rosto na água, dei por mim a contemplar o interior de um berçário de peixes. Ovos de peixe vogavam à deriva como lanternas minúsculas, com os seus sacos vitelinos refulgindo à luz do sol. Larvas de peixe, pequenas como joaninhas, nadavam rapidamente por ali. Comparativamente, uma castanheta com cerca de 2 centímetros de comprimento pareceu-me enorme quando me passou diante dos olhos. Mais abaixo, uma cardume de chicharros pretos com 30 centímetros, parecidos com carapaus, mas com olhos gigantescos, devoravam tudo o que tinha a infelicidade de ser pequeno. Os meus guias nesse dia, o oceanógrafo Jamison Gove e o especialista em biologia marinha Jonathan Whitney, da Agência Nacional para o Oceano e a Atmosfera do NOAA, na sigla anglófona, em Honolulu, estão há quase 3 anos envolvidos num projeto de investigação que tem por objetivo compreender esta cena caótica. O estado larvar é a caixa negra da biologia pesqueira. Entram ovos fertilizados e saem peixes jovens, mas o que sucede no interior continua a ser vagamente compreendido. Os peixes em estado larvar são tão pequenos e frágeis que se tornam muito difíceis de estudar. A enorme maioria nunca atinge o estado adulto. Contudo, as populações de peixes de todo o mundo, bem como os animais que os devoram, dependem do número de larvas de peixe que conseguem atingir a maturidade e das condições em que isso acontece. Ultimamente, Jamison e Jonathan descobriram, e as fotografias de Davi Lewager documentaram-no, que os peixes e os alimentos saudáveis para eles não são os únicos materiais que estão a agregar-se às manchas ao largo do Hawaii. Os microplásticos, fragmentos minúsculos de lixo humano, também se reúnem lá, e em tal abundância que as larvas de peixe os devoram nos seus primeiros dias de vida. Para os peixes recém-nascidos, comer significa viver mais um dia, e se a sua primeira refeição for composta por plástico, não consumirão as calorias necessárias para viverem até a segunda. Venceram muitas probabilidades para chegarem tão longe, resume Jamison. Eclodiram, encontraram a mancha, estão a alimentar-se e a crescer. Isto é 1/10 do ponto percentual conquistado até agora. Eles são os sortudos. E agora entra o plástico em cena. Os resíduos de plástico, na sua maior parte provenientes dos rios e do despejo negligente em terra, são arrastados para o oceano a uma média de aproximadamente 9 milhões de toneladas por ano. Segundo um estudo realizado em 2015 por Jenna Jambeck, da Universidade da Geórgia, o lixo visível, juntamente com as imagens desoladoras do seu impacto sobre todos os animais, das tartarugas às baleias, tem provocado a indignação da opinião pública mundial. No entanto, a luz solar, o vento e as ondas acabam por decompor o plástico oceânico em pedaços que mal se veem. Uma das maiores incógnitas é o efeito que estes microplásticos, de dimensão inferior a 5 milímetros, podem ter sobre os peixes. Os peixes são uma fonte fundamental de proteína para quase 3 mil milhões de pessoas, inúmeras aves marinhas e outros animais. No entanto, os indicadores confirmam que, desde a década de 1970, os estoques de peixe têm vindo a decair em todo o mundo. As populações dos grandes peixes predadores, como o atum, têm diminuído de forma ainda mais acentuada. Este declínio é em grande parte causado pela sobrepesca, mas o impacto da poluição e das águas aquecidas e acidificadas pelas alterações climáticas tem vindo a aumentar.
Já na década de 1970 os cientistas descobriram grânulas de plástico, o material utilizado para fabricar produtos de plástico, nos estômagos dos peixes capturados ao largo de Nova Inglaterra e da Grã-Bretanha. Estudos mais recentes documentaram a presença de partículas mais pequenas de microplásticos em muito mais peixes adultos. As larvas de peixe têm sido menos estudadas, mas são provavelmente mais vulneráveis aos microplásticos, como quase tudo o resto. Muitos peixes oceânicos são péssimos progenitores. Libertam milhares, ou mesmo milhões, de ovos e esperma em mar aberto e nem sequer chegam a ver os seus descendentes. Quando os ovos eclodem, 1 ou 2 dias mais tarde, os peixes têm de desenvencilhar-se sozinhos. Os peixes recém-nascidos parecem deformados, com a cabeça sobredimensionada e a cauda mal formada. Precisam de alimentar-se freneticamente para ganharem corpo. Enquanto os bebés humanos se desenvolvem dentro do abrigo protector do útero, os peixes desenvolvem-se sobretudo depois de emergirem num mundo inclemente. Eclodem muito cedo, diz Jonathan Whitney. Têm cérebros pequenos. Algumas barbatanas nem sequer estão formadas. O fígado ainda não se desenvolveu plenamente. Nem os sentidos da audição e da visão. Só estão parcialmente desenvolvidos, mas já nadam e comem sozinhos, tratando de si, sem qualquer ajuda. Os predadores ou a fome eliminam a maioria. É por isso que os peixes põem tantos ovos, diz Sus Ponagli, especializada nas fases iniciais da vida dos peixes. Precisam de compensar a baixa probabilidade de sobrevivência. O estado larvar é traiçoeiro em cada etapa do caminho, começando pela necessidade de as larvas encontrarem alimento, o que sucede numa mancha de superfície. Estas manchas de superfície formam-se sobretudo junto das orlas costeiras de todo o mundo. Sempre que as correntes, as marés ou as ondas subsuperficiais levam a água a convergir, concentrando a matéria orgânica que nela flutua. Algumas larvas de peixe nadam até as manchas, outras voam à deriva, tal como sucede aos ovos por eclodir. Os predadores também afluem às manchas. Se um pequeno peixe conseguir não ser devorado e ingerir alimento suficiente, terá cerca de 5 centímetros de comprimento quando regressar ao seu habitat permanente. A corrente certa conduzi-lo-á lá, a corrente errada transportá-lo-á para o mar alto. Para os peixes em estado larvar, a vida já era um jogo de dados antes de terem de enfrentar o lixo de plástico. Jonathan Whitney e Jamison Gove chegaram à oceanografia e ao ar por mero acaso. Jonathan tem 37 anos e cresceu em Nova Jersey. O seu sonho de infância era ser veterinário. Em 2006, viajou para Honolulu como voluntário com vontade de participar num censo de baleias corcunda. Na pós-graduação, foi descendo na cadeia biológica até atingir os organismos marinhos mais minúsculos. Em contrapartida, Jamison, de 40 anos, cresceu em São Diego e aprendeu a fazer surf antes de saber ler. Depois de ajudar a remover 65 toneladas de redes de pesca abandonadas nos recifes de coral do Hawaii, iniciou o percurso acadêmico para se tornar oceanógrafo. Especializou-se na forma como os ventos, as marés e as ondas afetam os ecossistemas oceânicos e as manchas de superfície. As manchas de superfície são temporárias, pois desfazem-se com o mau tempo, o que transforma o seu estudo num desafio. Jonathan e Jamison levaram-me a ver uma mancha ao largo de Oahu porque ficava perto do seu laboratório, mas o seu principal local de investigação situa-se nas imediações da Ilha Grande, onde 2 grandes vulcões proporcionam proteção eficaz contra os ventos. A modificação abrupta do leito marinho revelou uma surpresa adicional. As manchas atraem um convênio oceânico não só de peixes de Recife, mas também de peixes de maior profundidade, incluindo peixes com valor comercial significativo como o dourado, o espadarte e o espadim. Temos peixes das profundezas, peixes pelágicos e peixes de Recife, todos em interação durante as primeiras semanas de vida, afirma Jonathan. É singular. Não sou capaz de imaginar outro lugar na Terra onde crias de proveniências diferentes partilhem berçários. Jonathan e Jamison estavam à espera de encontrar plástico nas suas manchas de superfície. Afinal, a cadeia do Hawaii localiza-se na trajetória da deriva da grande ilha de lixo do Pacífico. O seu enfoque era a investigação fundamental sobre peixes em estado larvar, mas as amostras que recolheram continham quantidades de plástico tão significativas que os forçaram a repensar o seu projeto. Segundo os resultados preliminares, nas manchas de superfície, existe uma concentração de plástico muito superior à de peixes em estado larvar. Nas águas fora das manchas de superfície, os 2 oceanógrafos descobriram quase 3 vezes mais larvas de peixe do que microplásticos. No interior das manchas, a contagem invertia-se.
Os microplásticos ultrapassavam os peixes em estado larvar numa proporção de 7:1. Não fazíamos ideia de que iríamos descobrir estas concentrações, resume Jamison. Um dos primeiros peixes que dissecaram tinha plástico no intestino. Os danos causados por este plástico ainda estão por apurar. No entanto, já surgiram pistas. O plástico reduz o apetite e o ritmo de crescimento dos peixes que o ingerem. Isso pode afetar a reprodução e, em última análise, a abundância de peixes. Quanto maior for uma fêmea, mais ovos conseguirá carregar e maior número de descendentes pode gerar, diz a toxicóloga Suzanne Brander. Jonathan e Jamison supervisionaram a dissecação de mais de 650 peixes em estado larvar. Encontraram plástico em 8,6% daqueles que foram capturados em manchas de superfície. Não parece muito e, fora das manchas, essa percentagem diminuía para menos de metade. Mas a comunidade científica sabe que as pequenas alterações à sobrevivência dos peixes em estado larvar podem traduzir-se em grandes alterações nas populações. Os investigadores da NOAA descobriram filamentos azuis de polietileno e polipropileno, habitualmente utilizados para fabricar redes de pesca, nos estômagos de larvas de espadarte, espadinha e de mais 5 espécies. Os filamentos são parecidos com aquilo que delicia as larvas de peixe, copépodes minúsculos, crustáceos azulados com antenas finas. Aparentemente, os peixes voadores comem plástico com frequência. Além de servirem de presas aos peixes maiores, são uma das principais presas de 95% das aves marinhas do Hawaii. Será que as aves ingerem plástico juntamente com as presas? Por cada pergunta respondida, surgem 10 novas perguntas. O peixe mais pequeno com plástico no estômago descoberto por Jamison e Jonathan tinha 6 milímetros de comprimento, mas as fibras que os peixes comem são ainda mais pequenas. Tem menos de 1 milímetro. Mal se vê a olho nu, resume Jonathan. Essa é a parte chocante. O problema é aquilo que nem sequer conseguimos ver.